Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode uma posição, por gentileza. Vamos só assento, por gentileza. Abra sua Bíblia. O livro do profeta Ezequiel. Aleluia. É o capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo, é o versículo de número 5, é onde está localizado o tema. Enquanto você procura o texto bíblico, quero que louvar a Deus por esta oportunidade que nos concede, de uma vez mais, poder fazer uso e menção de sua palavra. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Moisés, pela confiabilidade, pelo convite. Pastor Moisés é uma bênção, né? Sempre ali nos encontramos em nos indicar, né? Deus abençoe a sua vida hoje, em nome de Jesus. Nosso irmão Noêmia, o Enzo, Deus abençoe essa família em nome do Senhor Jesus. Vou louvar a Deus pela vida dos companheiros aqui em retaguarda, cada pastor, cada obreiro. Deus em Cristo abençoe vocês de forma especial. E tu, Deus abençoe a participação em vida. Deus abençoe também o Jonathan, que me fez o convite. Obrigado, irmão. Entrou em contato conosco, né? O maior carinho. Deus abençoe o Senhor e sua família. Me acompanha minha esposa, nossa irmã Leonice, Leonice, Davi Luca, nosso filho, e a minha sobrinha Sofia está nos acompanhando nessa noite. Os que encontraram o texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, diz amém. Amém. Versículo 5: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Glória a Deus. Deus abençoe a mocidade por mais um ano, por essa festa maravilhosa. Deus que Cristo continue nos conservando na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Meus amados e meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o profeta Ezequiel é um profeta que chama muito a minha atenção, porque quando nós olhamos para a história desse homem, o cenário pelo qual ele estava vivendo, é um cenário totalmente caótico, porque Ezequiel ele vai ser chamado por Deus, levantado por Deus da Babilônia. Nós sabemos que houve 3 deportações para a Babilônia. Na primeira deportação, Nabucodonosor, na sua comitiva, vai invadir Israel, vai invadir Judá, e vai levar cativo a nada da sociedade, vai levar cativo os mancebos, os jovens de linhagem de sangue real. Inclusive, você vai ver que na primeira deportação para a Babilônia, vai ir Daniel e os seus companheiros nessa primeira leva. Depois de um tempo acontece a segunda deportação, na qual Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Na terceira deportação, destruição do templo, catástrofe total. Eu acho interessante que Ezequiel, Daniel e Jeremias, eles são contemporâneos, porque quando na primeira deportação, na primeira invasão, ele leva para a Babilônia, Daniel e seus companheiros, que é a nada da sociedade, eles são levados para habitar na corte babilônica, para aprender as culturas e exercerem cargos de excelência. Agora, na segunda deportação, Ezequiel é levado cativo para a Babilônia, mas diferente de Daniel, ele não vai para a corte babilônica, mas ele vai habitar entre os cativos à beira do rio Quebar, para trabalhar
atualmente. E Jeremias, o profeta, chorão, ele vislumbra, ele vivencia todo esse cenário. Quando Jeremias não é levado para a Babilônia, ele teve por opção permanecer em Jerusalém, em meias ruínas. Então aí que ele escreve Lamentações. Então nós vemos esses três profetas contemporâneos. Eu acho interessante é que enquanto Deus está usando Daniel na corte babilônica, em Danada, Deus também está levantando Ezequiel entre os cativos da beira do rio Quebar. Enquanto Deus está usando Ezequiel entre os cativos da beira do rio Quebar, Deus também está usando Jeremias para o restante que ficou em Jerusalém. Porque, independentemente do cenário, se em meio às ruínas, se em meio à corte babilônica, se em meio aos cativos, Deus não havia parado de falar com o seu povo. Porque a palavra de Deus não se limita a cenários. O homem até se limita a cenários, a lugares, a ambiente, mas a palavra de Deus, ela não se limita a ambiente. O mesmo Deus que está usando Daniel na corte babilônica é o mesmo Deus que está falando na boca de Ezequiel entre os cativos. O mesmo Deus que está usando Daniel e Ezequiel é o mesmo Deus que está usando Jeremias no restante que ficou. A palavra de Deus está sendo pregada. Aleluia. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Isto é extraordinário. Isto é extraordinário. Independentemente do cenário, Jonathan, Deus está falando. Aleluia. Oh glória, oh glória. Nessa noite não é diferente. O Senhor está falando aqui, onde tem crentes reunidos, espalhados sobre o Brasil e sobre a terra. Deus está falando também. Aleluia. Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Ezequiel vai habitar entre os cativos e trabalhar arduamente. No capítulo de número 2 nós vamos ver a vocação do profeta Ezequiel. Eu acho interessante que o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá, ou Deus prevalecerá. Olha que interessante, em meio aos cativos da Babilônia, havia alguém por nome de Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalecerá. Ou seja, quando os irmãos judeus que estavam em meio ao cativeiro olhavam para Ezequiel e se lembravam do seu nome, logo eles traziam a memória: Deus é nossa força, Deus é nossa fortaleza. Aleluia. Nem precisava Ezequiel falar muita coisa, não. Só o nome dele significava Deus fortalecerá. Era mais ou menos assim: em meio ao cativeiro babilônico, em meio ao sofrimento, em meio àquela situação caótica, oh glória, Deus era a força do seu povo, Deus era o refúgio do seu povo, Deus era o auxílio do seu povo. Aleluia. Aleluia. O capítulo de número 47 é onde está centralizado o tema, e onde iremos falar por alguns minutos. Algo bem simples, Deus colocou em nosso coração para esta noite. O capítulo 47 vai nos dizer que o Senhor leva Ezequiel e apresenta Ezequiel diante do templo. Ezequiel vai começar a observar que vai sair do templo, debaixo do limiar do templo, debaixo do altar, vai sair algumas águas. E quando essas águas vão sair, Ezequiel começa a contemplar aonde essas águas vão começar a abranger. Observe o texto, que a Bíblia vai nos informar que esta água saía do altar de Deus. Esta água saía do templo do Senhor. Então diz a Bíblia que este varão levou Ezequiel para fora, e Ezequiel começa a contemplar
toda a extensão ao redor do templo sendo tomada por esta água, sendo tomada por esta água. É aí então que ele vai conduzir Ezequiel para uma jornada. É aí então que ele vai conduzir Ezequiel para uma trajetória. Ele vai andar 1000 côvados, e quando ele vai andar 1000 côvados, ele vai também medir, e as águas vai dar no tornozelo. Quando olhamos para esse texto, é um texto singular da palavra de Deus, porque esse texto aqui, esta mensagem, esta visão que Ezequiel traz, ela vai permear de geração a geração, com uma mensagem para os nossos dias, com uma palavra para as nossas vidas. Observe que Ezequiel, ele vai ser conduzido por este varão a caminhar por estas águas, e ao passo que Ezequiel caminha por estas águas, ao passo que Ezequiel caminha por estas águas, ele vai se aprofundando nestas águas. Agora, essas águas aqui representam a própria presença de Deus, porquanto essas águas têm origem, e a origem desta água é diretamente do templo, do altar do Senhor. Então logo nós entendemos que esta água simboliza, representa a presença de Deus. Observe que o varão conduz Ezequiel, ele vai caminhar, ele vai andar, e ao passo que ele vai caminhando, ele vai se aprofundando, e ao passo que ele vai caminhando, ele vai se aprofundando nesta água. Agora, observe que a presença de Deus, ela é desta forma também. Primeiro, nós temos que entender que Deus, ele é a fonte de água viva. Deus é a fonte, não existe outra fonte a não ser o Senhor. Isto nós vamos ver no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14, no versículo de número 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. O Senhor é esta água viva, o Senhor é esta fonte. Olhe também o que a Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Porque 2 males cometeu meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas altas que não retêm água. Então olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que Deus é manancial de água viva. O próprio Deus é manancial de águas vivas. O salmista também, no Salmo de número 42, ele vai dizer que a alma dele tinha sede de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é a água viva. Salmos 42, verso 2: a minha alma tem sede do Deus vivo, a minha alma tem sede pelo Senhor. Aí no Salmos 46, no verso de número 4, vai nos dizer o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus é este rio, Deus é esta água. E nós vemos Ezequiel sendo conduzido para caminhar nesta água, porquanto esta água tipifica a presença de Deus, a presença do Senhor. Então provei para os irmãos, com base na Bíblia, que Deus, o próprio Deus, ele é a água. Isto você também vai ver no Novo Testamento, através de Jesus, dizendo para a mulher samaritana: se você beber desta água do poço de Jacó, você tornará a ter sede, mas a partir do momento que você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então nós entendemos que Deus é a água, Jesus é a água, é a fonte de água viva. Eu acho interessante que o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 3, vai dizer que o povo de Israel cometeu 2 males. Primeiro mal, deixaram o Senhor.
abandonaram o Senhor, que é a fonte de águas vivas, e foram cavar cisternas, rotas que não vendem água. Tem muita gente abrindo mão do manancial para se contentar com cisternas que não oferece. A presença de Deus, o que Deus tem para nós, o poder de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas é um manancial e não é uma cisterna. Porque o que o mundo tem, a cisterna, é passageiro, não retém, é limitado. Mas o que Deus tem para nós é manancial de águas vivas. Aí Deus convida o profeta para caminhar nesse manancial de águas vivas. Oh glória! Primeiro, esta água emana do altar. Esta água tem uma nascente, tem uma fluente. E a fluente é o altar, é o próprio Deus. O homem pode procurar em tantos lugares, tentar satisfazer a sede que há na sua alma, mas não vai conseguir satisfazer a sua sede com coisas desse mundo. Somente Deus é capaz de saciar a nossa sede. Somente Deus é capaz de nos conduzir às águas tranquilas de refrigério. Observe que o crescimento deste rio é gradativo. Ao passo que ele vai andando, ele vai aprofundando. Ao passo que ele vai caminhando, ele vai aprofundando. Ele caminha 1000 côvados, que é quase 500 metros. Tornou-se mais 1000 côvados. Ao passo que ele anda, ele se aprofunda, porque assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós não passamos a ter intimidade com Deus de um dia para o outro. A intimidade com Deus é construída em um relacionamento com Deus. Aleluia! O que Deus propõe para nós, a partir do momento que nós o aceitamos, é profundidade. Só que essa profundidade que temos com Ele, só teremos a partir de relacionamento. Porque se Ezequiel não estivesse disposto a caminhar, a andar nesse trajeto, ele não chegaria a águas profundas. Mas ele estava disposto a ser conduzido, ele estava disposto a caminhar, ele estava disposto a andar. Aleluia! O Senhor tem glória particular com o crente aqui nesse lugar, e Deus quer ter profundidade com você no relacionamento. O relacionamento que Deus quer ter com você não quer que seja algo supérfluo, algo superficial, algo, aleluia, raso. Deus tem águas profundas para você. Aleluia. Oh, que possamos sempre nos aprofundar nas coisas do Senhor e ficar fora das águas rasas. Aleluia. Ezequiel foi para águas profundas. Aleluia. Que nós tenhamos em nosso ser esse sentimento de querermos se aprofundar no relacionamento com Deus. Aleluia. E queremos buscar profundidade. Deus tem águas profundas para nós. E o convite de Deus para nós aqui nessa noite é: vamos deixar o raso. Vamos deixar o raso. Se disponha a ir mais além. Mas eu já oro, mas eu já jejuo, Ítalo, eu já leio a Bíblia. Se disponha a caminhar mais um pouco. Se disponha a orar mais um pouco, a dobrar o período de oração. Se disponha a dobrar o período de meditação da palavra. Se disponha a dobrar o período de jejum, porque Deus tem coisas maiores para você. O convite de Deus para nós aqui nessa noite é: sai do raso, sai do raso. Oh glória, sai do raso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Relacionamento
relacionamento, com intimidade, com caminhada. Aleluia. Eu acho interessante que aqui é uma visão, só que eu acho interessante que essa visão só está Ezequiel e o varão. Só está Ezequiel e o varão. Não tinha multidão, não tinha holofotes, não tinha mídia, não tinha aplausos, não tinha olhares. Era só Ezequiel e o varão. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele inicia, ele tem como princípio, ele tem como começo a intimidade em particular com Deus. Vou melhorar. É longe dos holofotes que nós construímos a nossa intimidade com Deus. É só você e Deus. Aleluia. Oh glória. É longe dos aplausos que nós construímos uma vida com Deus. É longe dos congressos da vida que nós construímos uma vida com Deus em intimidade. A glória. Agora aqui é resultado de uma vida que você constrói só entre você e Deus. Aleluia. Já tem crente entendendo. Aqui é resultado de uma vida que você constrói no seu particular com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Observe comigo. Ele vai se aprofundando gradativamente, aos poucos, conforme caminha, conforme ele anda. Tem uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Não pare, não pare, não pare, não pare, continua caminhando, continua andando, continua prosseguindo, avançando, porque na medida em que você caminha, é na medida em que você prossegue, é na medida em que você avança na presença de Deus, e você começa a se aprofundar nos rios de Deus. Agora, quando nós paramos, a gente está aqui, né? Aí se limita. Mas quando nós, em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às provações, em meio ao cativeiro, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, nós caminhamos, o resultado é profundidade. Tem crente que vai sair, não dessa mensagem, mas depois desse congresso, vai sair daqui crentes mais profundos. Aleluia, aleluia. Que Deus levante uma geração de homens e mulheres, jovens, moços e moças, com profundidade no relacionamento com Deus. Cadê você que quer ser? Que quer ter relacionamento com Deus profundo, 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 profundo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Ele vai chegar em um ponto no qual ele não vai conseguir mais atravessar e mais passar, porque as águas já iriam lhe cobrir. Águas profundas. Águas profundas. É então que ele torna a margem do rio. E você observa que quando ele volta à margem do rio, o varão lhe diz: viste isto, filho do homem? Aleluia. Era Deus dizendo para Ezequiel: só te levei para você contemplar que a minha graça não tem fim, que o meu poder é ilimitado, que a minha presença não tem fim. Oh glória, é algo que inunda, que contagia, que abrange, que alcança, que se espalha. A presença de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, ela não se limita, ela não se mede. Aleluia. Oh glória, enquanto o homem estiver disposto a ir, vai alcançar a graça, vai alcançar a água, vai alcançar a profundidade. Ele vai observar que quando ele volta no versículo 7, ele vai notar que a margem do rio
havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Aleluia. De um e de outro lado. Dos dois lados, fala do que? De abundância, fala de provisão ampla, fala de uma graça que superabunda. Aleluia. Não era árvore só de um lado, mas era dos dois lados. Aleluia. Isso fala de uma graça maravilhosa, de uma provisão ampla. Aleluia. Porquanto a água de Deus, a presença de Deus, fornece ao homem provisão ampla. Aleluia. Uma graça, oh glória, sem medida. Aleluia. Ele vai observar que havia grande abundância, resultado das águas que emanavam do altar. Somente a presença de Deus, ela traz abundância para nossas vidas. Aleluia. Por onde esse rio passa, a abundância é certa. Agora, o varão vai olhar para Ezequiel e vai dizer, versículo 8: olha, essas águas vão sair para o oriente, vão descer a campina e vão entrar no mar morto. Versículo 8, vírgula, cujas águas ficarão saudáveis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então nós temos Ezequiel em profundidade, um relacionamento, e quando ele volta, ele vai ouvir a palavra dizendo: ó, essas águas não vão ficar só aqui, tem um destino. Qual é o destino? O Mar Morto. E quando essas águas chegarem no Mar Morto, as águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, Jesus, meu Deus. Glória a Deus. O Mar Morto é a parte mais baixa da terra. Glória a Deus. Ele tem nome de Mar Morto porque não tem condições de haver vida nele, por causa do excesso de sal, de concentração de sal que entra. O sal que existe no Mar Morto está situado entre Israel e Jordânia, é 10 vezes maior do que a água do que o sal do oceano. O Mar Morto, eu acho interessante, se você der um Google, puxar no YouTube, você vai ver que ele é lindo. Atualmente há hotéis à beira do Mar Morto. É uma beleza exuberante, lindo de se ver, mas interiormente morto, sem vida. Há uma aparência estereótica maravilhosa do Mar Morto, mas só que dentro dele não há vida nenhuma. Quando olhamos para o Mar Morto, nós nos deparamos com características que vão se encaixar em muitos de nós. Por que não dizer? Quantos exteriormente estão bem, aparentemente, bem exterioricamente, lá de fora, mas no interior, só Deus conhece, só Deus sabe, só Deus sonda. Tem muita gente como o Mar Morto, lindo por fora, maravilhoso por fora, mas por dentro não tem mais vida, mas por dentro não tem mais vigor. Ela até se arruma para vir para a igreja, ele até penteia o cabelo, coloca o melhor terno para vir para o culto, mas dentro dele, dentro dela, não há mais motivação, não há mais alegria, não há mais vida no Espírito Santo. Algumas características do Mar
nossa atenção. É que é bonito por fora, mas por dentro está ferido, está sem vida, está infrutífero. O Mar Morto, ele tem esse excesso de sal que torna suas águas densas, porque ele recebe da sua fluente, que é o Jordão, água. Só que não há lugar de escoamento. O Mar Morto é um ambiente, é uma bacia, é um ambiente que só recebe riquezas incontáveis, porque todo minério que vem da terra chega dele, é potássio, é centenas de minério, ele é rico nisso. Ele recebe água do Jordão e sua fluente do Jordão, e minérios que vêm do solo da terra. Só que há um porém, não há escoamento. Ele só recebe, mas não compartilha. Olha aí. Ele só se enche, mas não compartilha. Ele recebe tudo que é na terra, todos os minérios que é na terra, só que ele não compartilha, não há escoamento. E isso é um grande problema, porque tudo isso fica vinculado só a ele. Eita Deus. Fazendo dele o Mar Morto. Por que o Mar Morto? Porque só recebe, mas não compartilha. Só recebe, mas não compartilha as bênçãos que recebe. Aí faz dele o Mar Morto, porque não é um fluxo contínuo. O segredo para nós termos uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual fluindo, produzindo, é nós recebermos, mas não sermos egoístas de ficarmos só para nós, mas de compartilharmos com as pessoas aquilo que nós recebemos. Aleluia. Você viu que Jesus falou para a mulher samaritana: quando você beber desta água que eu vou te dar, esta água vai gerar em você uma fonte de água viva. Ou seja, eu vou matar a tua sede, mas não só isso, eu vou fazer de você uma fonte. Por onde você passar, você vai ser um canal para sanar a sede das pessoas. Aleluia, aleluia. Sabe por que Jesus te salvou? Sabe por que Jesus te tirou do mundo? Não é só para você frequentar a igreja, fazer parte de grupo, louvar e pregar. Deus te salvou para você ser um instrumento para salvar outras pessoas do mundo. Não seja como Mar Morto. Compartilha, 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 compartilha. Aleluia. Aleluia, aleluia. Compartilha para alguém a obra que Deus fez na sua vida, minha irmã. Da onde Deus te tirou, o que Deus operou na tua história, o que Deus operou na tua casa. Abre a boca, não retenha. Glória a Deus. Aleluia. Não retenha. Deus está falando para alguém, tá glória. Deus está falando para alguém aqui: não retenha aquilo que Deus te deu. Tem muito talento de Deus aí escondido. Tem muito profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que está retendo aquilo que Deus te deu. Não retenha, compartilha. Abre a boca, compartilha. Compartilha aquilo que Deus te deu. Pastor Moisés, pastor Ricardo, a gente corre o risco de passar mal, de se tornar estéril,
Deus está arrancando hoje o espírito de covardia de muito crente medroso, covarde, com medo de entregar aquilo que Deus confiou na tua vida. Abre a boca! Pastor, mas eu não sei pregar, não sei louvar, eu não sei nada. Fica tranquilo, o Deus que te chamou é o Deus que te capacita, é o Deus que te enriquece você. Eu também não sei, mas o Deus que chama, Ele capacita. O Mar Morto tem o excesso de sal. Ei, sal demais faz mal. Não é verdade? Nem minhas irmãs gostam de cozinhar aí. Sal demais faz mal. Dá ruim. Estraga a receita. Excesso de sal no Mar Morto. E o excesso de sal é um negócio muito sério. É o excesso. Tudo em excesso é perigoso e é preocupante. Tem que estar na medida certa. O Mar Morto tem excesso de sal. O Mar Morto não escoa a sua água, não compartilha a sua água. No Mar Morto não tem possibilidade de haver vida nenhuma por conta das suas águas. E outra, eu fiquei observando que nas águas do Mar Morto as pessoas vão para quê? Para lá? Ó, para flutuar. Porque é impossível afundar naquelas águas por conta do excesso de sal. A água é densa. Então tudo que você lança flutua. As pessoas vão ficar flutuando lá. Um amigo meu foi lá, mandou foto para mim, estava lá flutuando na argila. Eita glória, cuidando da pele. Tudo que você lança flutua. Ele lança para fora. Tem muita gente igual o Mar Morto, recebe, vem pro culto hoje, vem pro culto amanhã, vem pro culto ontem, recebe de Deus algo, mas não consegue segurar dentro de você aquilo que Deus mandou. Aí flutua. Deus não nos chamou para sermos Mar Morto, mas há uma palavra para o Mar Morto aqui. Tudo que é lançado flutua, não há profundidade. Diferente do rio de Deus. Olha o contraste com o rio de Deus. Profundidade. E o Mar Morto flutua. Flutua. Mas é uma palavra de Deus. E a palavra profética de Deus para o Mar Morto é, versículo 8: essas águas do altar, elas vão descer até que entrar no Mar Morto, no mar cheio de sal, sem vida. Porque quando essas águas entrarem lá, as águas do Mar Morto ficarão saudáveis. Aleluia. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Vai se achar junto dele pescadores. A promessa de Deus é: o Mar Morto receberá a água da vida. E quando esse Mar Morto receberá a água da vida, as suas águas ficarão saudáveis, habitáveis, férteis, produtivas. Aleluia. Porque isso acontece conosco. Oh glória, quando somos encontrados com a água da vida. Por quê? Porque longe da água, longe da presença, longe da palavra, sem o Espírito, nós somos como o Mar Morto. Nós não retemos nada que recebemos, nós não conseguimos compartilhar, nós temos excesso demais em nossa vida de sal. Aleluia. Não conseguimos produzir, não conseguimos fertilizar, não conseguimos ser produtivo em nenhuma área de nossas vidas.
Mas a partir do momento em que as águas de Deus alcançam o nosso Mar Morto, oh glória, as águas do Mar Morto é transformada em águas saudáveis, aleluia. Então a palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite, a água de Deus, a água do altar, o Espírito Santo, a água viva está presente aqui nessa noite para ir de encontro à tua história. Talvez você entrou aqui como Mar Morto, sem vida, sem perspectiva, em um lugar seco, aleluia, sem profundidade, mas fica tranquilo, porque a água de Deus, ela vai alcançar a tua vida nesta noite. Se prepare, porque quando esta água te alcançar, o cenário vai ser mudado. O cenário vai ser mudado. Por quê? O que acontece aqui? Mudança de cenário. Mudança de cenário. Meu Deus! Mudança de cenário. Aleluia. Oh glória. Águas saudáveis. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai transformar vidas de crente aqui nesse lugar, através do seu Espírito que está aqui nessa noite. Aleluia. Talvez você entrou aqui necessitando de uma transformação de Deus na tua história. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma transformação na tua vida, porque você olha para o teu ministério, olha para a tua casa, olha para a tua vida e você diz: não está produzindo, não está fluindo, não estou me aprofundando, não está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo: hoje tem água do Espírito jorrando sobre você. Se prepare, porque aonde não produzia vai começar a produzir. Recebe essa palavra. Aonde não gerava vai começar a gerar. Aonde não havia vida vai passar a ter vida, em nome de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser Mar Morto. Aleluia. Deus te chamou para fazer parte do manancial de águas vivas. Um lugar aqui é um lugar seco, sem comércio, mas depois dessas águas, pescadores começarão ali a navegar por aquelas águas, a tirar e extrair os peixes daquelas águas, mostrando que Deus mudaria o cenário por completo. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite com o Mar Morto. O cenário da tua vida talvez seja como o do Mar Morto, mas Deus, através do seu Espírito Santo, irá mudar completamente o cenário da tua história, o cenário da tua vida. Agora aqui eu concluo, e aqui eu encerro, versículo 11: mas os charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Aleluia. Por tal razão, Deus deixaria ali os pântanos e os charcos para o sal, e não curaria aquelas águas, porque Deus ia deixar o tanto de sal necessário. Deus ia curar aquelas águas, curar aquele lugar, mas ia deixar o tanto de sal necessário, nada mais, nada menos, mas o necessário. Resultado, nós vemos que através dessa água tudo mudou, todo o cenário foi transformado. Um cenário que era de morte passou a ser um cenário de vida, um cenário que era sem profundidade passou a ter profundidade, a produzir, a gerar, tudo ao seu redor passou a gerar, tudo por causa da água do altar. Meu tempo já foi. Escolha de pé por gentileza, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Aleluia. Tudo por causa das águas do altar, Glória a Deus. que é as águas do Espírito. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a
do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Aleluia! Mas depois do momento em que Jesus foi assunto ao céu, glorificado ao céu, o Espírito foi derramado como água sobre o seu povo. Oh glória! E esta água, aonde ela toca, aonde ela alcança, ela muda, ela transforma, ela traz vida, ela gera vida. Oh glória! Feche nossos olhos nesse momento. Eu quero orar para você, Senhor Deus eterno Pai. Oh Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Deus, eu fui, Senhor, ó Deus fiel, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite, ó Deus. Ó Pai, entendendo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, é uma fonte de água viva. Ó Deus, e que essa fonte manda o teu Espírito Santo. Ó Deus amado, assim como nessa palavra profética, Senhor, as águas, ó Pai, transformaram as águas do Mar Morto, mudando o cenário. Ó Pai amado, que nesse momento, Senhor, as águas do teu Espírito, ó Pai, possa ir de encontro a cada crente, ó Pai, nesse lugar, Senhor, possa invadir a cada interior, Senhor, do teu Espírito Santo, como água, ó Pai, venha vir sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai amado, e aquele que não produzia vai começar a produzir, aquele que não gerava vai começar a gerar, aquele que estava sem vida vai passar a ter vida, aquele que estava caído vai ser colocado de pé. Ó rios do Espírito, venha sobre esse crente nesse momento. Ó glória, eu te convido nessa noite a você se aprofundar nas águas do Espírito, a você se aprofundar nas águas do Espírito, a você se aprofundar nas águas do Espírito, a você se aprofundar nas águas do Espírito. Essas águas estão mudando o cenário da tua vida hoje. Essas águas estão mudando o cenário da tua história hoje, porque este rio é sem medida, a graça é sem medida, o poder de Deus é sem medida. E Deus está te convidando: vem comigo na profundidade, vem comigo nas águas profundas. Sai do raso agora, sai do raso agora, sai do raso agora, sai do raso agora. Oh meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, ao renovo de Deus para a crente aqui nesse lugar, ao renovo de Deus para a crente aqui nesta noite, ao renovo de Deus para a crente aqui nessa noite, porque Deus te chamou para ser águas que fluam. Te adorando o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus está sobre essa casa. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração.